você vier pro que der e vier comigo, eu lhe prometo só, se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar, nesse dia branco, se branco ele for, esse tanto, esse canto de amor, oh, se você quiser e vier pro que der e vier comigo, se você vier pro que der e vier comigo, eu lhe prometo só, se hoje o sol sair ou a chuva, o que há dentro do meu coração eu tenho guardado pra te dar, e todas as horas que o tempo tem pra me conceder são tuas até morrer. E a tua história eu não sei, mas me diga só o que for bom. Amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem, é teu e de mais ninguém. Te adoro em tudo, tudo, tudo. Quero mais que tudo, tudo, tudo. Te amar sem limites, viver uma grande história. Te adoro em tudo, tudo, tudo. Quero mais que tudo, tudo, tudo. Te amar sem limites. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Oh, near, far, wherever you are. Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre
precisa, eu pego um barco, eu remo por 6 meses como peixe pra te ver. Então pra evitar um mar grande bastante que me assuste, que eu desista de você. Se for preciso, eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima. Viajo a toda força no instante de saudade e dor. Eu chego pra dizer que eu vim te ver. Eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante. A cada hora que eu tô longe é um desperdício. Eu só tenho 80 anos pela frente. Por favor, me dê uma chance de viver. Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante. A cada hora que eu tô longe é um desperdício. Eu só tenho 80 anos pela frente. Por favor, me dê uma chance de viver. Oh, thinking about all our younger years. There was only you and me. We were young and wild and free. Now nothing can take you away from me. We've been down that road before, but that's over now. You keep me coming back for more. Baby, you're all that I want. When you lie here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. And love is all that I need, and I found it there in your heart. Isn't too hard to see we're in heaven. Oh, once in your life you'll find someone who will turn your world around, bring you up when you're feeling down. Yeah, nothing could change what you mean to me. Oh, there's lots that I could say, but just hold me now, 'cause our love will light the way. And baby, you're all that I want. When you lie here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. And love is all that I need, and I found it there in your heart. Isn't too hard to see we're in heaven. Portanto, deixará o homem pai e mãe,
Assim diz o Senhor, para que este possa unir-se à sua mulher, para que ambos sejam uma só carne. Bom dia, Paloma. Bom dia, Cacá. Bom dia a todos. Que a graça, a misericórdia e a bondade do nosso Deus seja sobre nós nesta manhã tão especial, nesse dia tão festivo e que louva e exalta o nome do Senhor. Quero convidar o pessoal que sentou para ficar de pé. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse momento. Depois vocês podem sentar. Os únicos que não podem sentar aqui são os noivos. Depois vocês podem sentar. Vamos orar. Deus, nós te louvamos nesta manhã. Bendizemos ao teu nome, que é sobre todo nome. Reconhecemos sua grandeza, sua bondade, sua fidelidade. Reconhecemos o seu cuidado e o seu amor para conosco. E nesta manhã nós invocamos as bênçãos do Senhor sobre esta celebração, em especial sobre a vida de Cacá e de Paloma. Sobre todos que aqui estão como testemunhas, famílias, familiares, amigos, irmãos. Senhor, nós pedimos que o Senhor esteja abençoando-os de uma forma muito especial. Conduza esse momento de maneira que o Senhor seja exaltado. Reconhecemos que esse é projeto, esse é um propósito do Senhor, o casamento, e por isso nós estamos aqui para te celebrar, na união, no matrimônio dos nossos irmãos que neste dia estão aqui, ó Deus, pedindo as tuas bênçãos. Que o Senhor manifeste a sua misericórdia sobre eles, e que o Senhor os abençoe poderosamente. Abençoa esta celebração, abençoa todos que aqui estão presentes. Nós oramos pedindo a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Vocês podem se sentar? A palavra de Deus nos diz, é um texto bastante conhecido, mas é importante que se leia, porque nesse texto que a gente vai ler, nós temos aqui os 3 princípios básicos do casamento segundo Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 18 em diante, diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem. Esse foi o primeiro poema que o homem, já elaborou e fez aqui na história, realmente na história bíblica. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então nós temos aqui 3 princípios do casamento que precisam ser lembrados: monogâmico, hétero e indissolúvel. Cacá e Paloma, Deus trouxe ao meu coração, e eu creio que, eu vou falar para vocês, mas eu creio que se aplica a todos nós, sobre a motivação do casamento. Não precisa vocês me responderem agora. Por que vocês estão casando? Para que vocês vão casar?
Existem muitos motivos pelos quais as pessoas se casam. Uns se casam para serem felizes. Outros se casam para promover a felicidade do outro. A gente normalmente aconselha assim. Vocês não estão casando apenas para desfrutar dessa felicidade, mas para promover a felicidade um ao outro. Mas eu queria falar de uma outra motivação que Cacá e Paloma é pouco falar. Pouco se discute sobre essa motivação. Casar para que Deus seja glorificado. Não é a sua felicidade, não é a sua ou a de vocês, primeiramente, mas a glória de Deus. E é interessante nós tratarmos sobre isso, porque esse é um assunto, que poucos a gente discute, muito pouco, mas eu queria deixar para vocês essa mensagem de motivação, de entendimento, de que vocês estão, que o casamento é para a glória de Deus. Quando Paulo escreve numa de suas cartas aos Coríntios, na primeira, ele diz o seguinte, que a gente faça qualquer coisa, tudo o que a gente fizer, seja para a glória de Deus. Então, eu queria trazer esse entendimento, porque isso é extremamente desafiador, principalmente porque nós vivemos numa sociedade pós-moderna, onde o homem é o centro. O desejo do homem é o que é mais importante, as suas necessidades, os seus anseios, e Deus sempre fica em outros planos. Então, como é que nós poderíamos glorificar a Deus? Como é que vocês poderiam glorificar a Deus no casamento de vocês? Somente dessa forma é que vocês podem experimentar o que Deus tem para vocês no casamento. Casamento é a ideia de Deus, Deus pensou no casamento, projetou o casamento, mas o casamento precisa ser vivido ou vivenciado segundo a sua vontade. Aí eu fiquei aqui pensando, como é que vocês poderiam glorificar a Deus? Primeiro, nós não podemos glorificar a Deus sem que a gente o conheça. Então, primeiro conselho, vocês precisam conhecer a Deus cada vez mais. Vocês precisam meditar, vocês precisam se relacionar com Deus de uma forma muito intensa e profunda, reconhecendo o seu caráter, seus atributos, sabendo quem Ele é. Porque quando vocês souberem quem Deus é, vocês vão focar em Deus, vocês vão buscar cada vez mais Deus, sendo satisfeitos nele. Veja só, a satisfação do homem em Deus é o próprio caminho para a felicidade do homem. Porque às vezes o homem faz o inverso, o homem procura uma felicidade que existe, mas a nossa felicidade, a felicidade do homem, é que ele seja satisfeito em Deus. Então, quando nós entendemos isso, conhecendo Deus, sendo satisfeitos e plenos nele, vocês vão poder sim ser uma esposa, ser um esposo, segundo a vontade de Deus. Então, somente dessa forma vocês podem glorificar ao Senhor. Mas eu queria trazer aqui um casal, a história de um casal bíblico. Esse casal muito me inspira. Ao longo dos meus 24 anos de casado, esse casal é sempre presente porque me impressiona a história deles. E eu queria trazer para vocês como meditação, como modelo, como pesquisa, como estudo, aprofundamento da história de Boaz e Ruth. A história desse casal está longe de ser, no nosso contexto moderno, pós-moderno, está longe de ser uma história de um casamento romantizado. Você não vê ali uma história de amor platônico, aquela coisa toda, aquela paixão. Não. O que nós vamos encontrar? Então, Cacá e Paloma, no livro de Ruth, especificamente os 3 últimos capítulos, 2, 3 e 4, nós temos a história de Boaz e Ruth, uma história belíssima, onde eu entendo que ali Deus trouxe para nós os verdadeiros princípios e os verdadeiros fundamentos para que um casamento o glorificasse. Quando você conhece a história deles, quando você medita sobre a história deles, você vai ver que realmente naquele contexto, naquela situação, vocês vão realmente glorificar ao Senhor. Eu sei que vocês sabem, vocês conhecem, mas o meu
Meu conselho é para que vocês estudem juntos cada vez mais essa história e retirem ali princípios. Primeiro, o que nós encontramos na história de Boaz e Ruth? Um casamento, Cacá e Paloma, que é norteado pela palavra de Deus. Não tem como nós exaltarmos a Deus, glorificarmos a Deus, sem deixando de lado a sua palavra ou negligenciando o conhecimento da sua palavra. O que nós entendemos? Quando Ruth ela vai para o campo, ela recebe um conselho de sua sogra, e esse conselho é baseado numa instrução do próprio Deus natural do Antigo Testamento nas Escrituras Sagradas. E é interessante que Boaz também, quando se encontra com Ruth e que tem aquele momento de encontro, ele usa o mesmo princípio, ele usa o mesmo entendimento. Ele disse: nós vamos seguir a instrução. Vocês têm tudo o que vocês precisam para viver um casamento harmonioso, saudável e que, acima de tudo, exalte e glorifique o nome do Senhor. Então os dois, aqui nós não temos uma história, nós não temos aqui uma história em que eles foram movidos pela força da paixão, pelos anseios da carne, que isso é importante, isso faz parte, isso está inserido, mas o desejo deles, acima de tudo, eles conseguem refrear um desejo, uma vontade, para que a vontade de Deus, a palavra de Deus fosse aplicada. Primeiro, ela não conhecia, porque ela era de outro povo, mas ela se converteu quando ela toma aquela decisão, Ruth, e ela vem e ela tem um conselho, é muito importante. Ela não só ouviu o conselho no sentido de saber qual era o conselho, ela se submeteu. Conhecer a palavra e não se submeter não vai fazer diferença. O que fez todo um processo de mudança, o que fez com que embelezasse aquela relação, e é uma relação onde nós percebemos soberania de Deus e responsabilidade do homem. Onde nós vemos a mão de Deus cuidando, onde nós vemos o agir de Deus trabalhando na vida daquele casal. Primeiro, norteiem o relacionamento de vocês. Não pelo que vocês sentem, não pelo que você quer, eu estou com vontade, eu sinto, eu quero isso. Não, mas o que a Bíblia diz. O que a palavra de Deus instrui. Qual é a orientação, qual é a instrução que Deus traz para vocês? Coloquem em primeiro lugar esse interesse, esse desejo pela palavra. Não é o que você quer, também não é o que você quer, mas é o que Deus diz na sua palavra. E muitas vezes a nossa vontade ela vai de encontro com o que Deus quer. Lamentavelmente, muitos preferem os seus próprios desejos, realizar a sua própria vontade, em detrimento da palavra de Deus. Então, Boaz e Ruth, eles demonstram para nós que é possível você construir um relacionamento quando vocês são totalmente orientados, guiados, norteados pela palavra de Deus. A palavra de Deus não está ultrapassada, a palavra de Deus não perdeu sua validade. Ela continua importante e é totalmente relevante, suficiente para a nossa vida individual e para vocês como casal. Então nós percebemos que um casamento que glorifica a Deus, ele se fundamenta na palavra. Existem orientações sobre o seu papel, sobre o papel de vocês, de como vocês devem viver o dia a dia. Deus não só projetou o casamento, Ele não só idealizou, mas Ele pensou em todos os detalhes, em como nós deveríamos ou poderíamos viver nesse casamento, desfrutando, tirando desse casamento o máximo que pudesse glorificar. Aí você percebe compromisso na relação dos dois. Vocês estão fazendo aqui um compromisso, uma aliança, primeiramente com Deus e depois um com o outro. Isso precisa ser respeitado, honrado e lembrado o tempo todo. Que vocês vão empenhar a palavra de vocês dita aqui diante de Deus e das testemunhas. A gente vê isso na vida de Boaz e Ruth, o compromisso deles. A gente vê a maneira como eles vivem no relacionamento, no cuidado, o altruísmo, a honestidade, o respeito, o cuidado, a proteção.
E eu vejo que houve ali eu penso, Cacá e Paloma, que eles se apaixonaram pelo caráter um do outro. Sabe aquele negócio quando o cara diz assim, uau, que mulher. Ele não estava vendo no seu aspecto físico, poderia até ser, mas ele estava vendo que ali Ruth era uma mulher virtuosa. O que ela fez, o seu testemunho, a maneira como ela se comportou. E da mesma forma, quando ele chega para cumprimentar os seus servos, que ele toma aquela atitude de um homem piedoso, eu imagino que Ruth disse assim, quem é esse cara? Uau, que homem! Piedade, testemunho, caráter, coisas que hoje as pessoas têm negligenciado. Entram no relacionamento, se importam apenas com a aparência, com o que é físico, e esquece também que estão casando com o caráter. E a gente percebe ali que o caráter deles, a vida piedosa dos dois, glorificava o nome do Senhor, fazendo tudo da forma como Deus queria, agindo de maneira prudente. Então, eu aconselho vocês a buscarem no relacionamento conjugal, não a felicidade primeiramente de cada um, mas a glória de Deus. A glória de Deus, porque esse é o caminho. Quando vocês priorizarem Deus, a exaltação do Senhor no casamento de vocês, vocês estarão e já encontraram o caminho da felicidade. Vivendo para Ele, como Deus deseja que vivamos, certamente nos aproximaremos cada vez mais um do outro. Quanto mais vocês viverem para Deus, mais apaixonados vocês serão pelo outro, mais atraídos serão pelo outro. Não apenas pelo que é físico, mas pelo caráter, pelo bom testemunho e pela vida piedosa que vocês devem viver para agradar ao Senhor. Amém? Que essa palavra esteja no coração de vocês e de todos nós. Casamento não é apenas a celebração de um momento em que se leva uma reflexão, mas acima de tudo aqui está como testemunhas, próprio Deus e amigos e familiares. E nesse momento, Cacá e Paloma, eles têm uma palavra a ser empenhada. Os céus testemunham disso, viu? Primeiramente, bom dia. Eu queria dizer que cada um que está aqui presente é de extrema importância para os nossos corações. Também quem vai assistir online. Desejaríamos muito a presença de cada um aqui, mas por força maior isso não foi possível. Mas cada um também mora em nossos corações. E quando eu estava pensando no que falar nos votos, eu fui atrás do significado da palavra. E eu vi que voto, nesse sentido aqui, ele traz a ideia de uma promessa que um faz ao outro. Mas esse significado ele vai além, porque voto também traz a ideia de uma promessa feita a uma divindade. Então, eu não estou aqui apenas fazendo promessas a Paloma, eu estou fazendo promessas a Deus. Outro ponto é que voto traz uma ideia de obrigação, uma obrigação voluntária. Então, não é só falar da boca para fora. Não é só falar palavras bonitas e promessas, é algo que eu realmente tenho que me empenhar para que aconteça. Então, diante disso, Paloma, eu prometo, diante de Deus, e também diante de todos que estão aqui de testemunha, eu prometo a você lhe dedicar meu amor, minha atenção, meu carinho, tempo, cuidado e afeto. Eu desejo que todos os beijos sejam como o primeiro, que todo sucesso seja compartilhado com alegria mútua, que toda tristeza seja superada com amor e sabedoria, que cada passo seja dado com companheirismo, que cresçamos juntos como pessoas, como casal, como pais, como avós, como bisavós, até que a morte nos separe. Eu desejo, acima de tudo, que sirvamos a Deus,
que louvemos a Ele com o nosso relacionamento, que Cristo seja sempre o nosso centro, o centro de tudo que vamos viver, que a Bíblia seja nosso guia de fé e prática, que a oração seja o nosso ponto de contato e que o Espírito de Deus nos guie da melhor forma, que é a forma que agrada ao próprio Deus. Por fim, prometo me esforçar para te fazer feliz. Prometo lutar contra minhas vontades chatas e birras e pensar primeiramente em você e em nós dois. Prometo fazer de você a mulher mais importante da minha vida e demonstrar isso a você durante cada dia que passarmos juntos. Prometo amor, prometo respeito, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, até que Deus nos chame a estar com Ele. Meu bem, quero iniciar meus votos agradecendo a Deus por ter feito nossos caminhos se cruzarem e por permitir que chegássemos até aqui. Certamente você é propósito do Senhor na minha vida. Foi mais uma maneira que Ele demonstrou me amar quando colocou você para ser meu companheiro. Quem diria que em um acampamento da igreja iria conhecer o amor da minha vida? Confesso que não estava procurando alguém para me relacionar, mas antes mesmo de começar o acampamento, já vieram me falar de você, já achavam que tínhamos algo em comum. Porém, não nos aproximamos nos dias de retiro, e a primeira conversa só veio após algumas semanas através das redes sociais. Começamos a conversar e não paramos mais. Estávamos o dia trocando mensagens, falando sobre nossa rotina, sobre a igreja, sobre os nossos gostos, etc. E após um mês, depois de você tanto insistir, saímos para jantar e você pediu para orar comigo. Procuramos os pastores para nos aconselhar e passamos a nos encontrar para orar e ler um livro sobre namoro cristão. Quando completamos 3 meses de oração, concordamos que realmente deveríamos namorar e sentimos paz na decisão. Então, veio o primeiro beijo na calçada da minha casa. E de lá para cá, vivemos muitas coisas juntos. Compartilhamos muitas conquistas, como a minha aprovação no vestibular e depois o seu concurso. Mas você também me viu chorar e sempre ofereceu o seu colo, seu apoio e suas orações. Amor, sabe o que mais gosto do nosso relacionamento? Somos muito verdadeiros um com o outro. Nunca fingimos ser quem não somos. E me sinto tão bem sendo eu mesma ao seu lado. Não tenho medo de mostrar minhas imperfeições, pois você me passa segurança e prova me amar acima das minhas falhas. Que isso permaneça na nossa vida conjugal, que sejamos sempre transparentes um com o outro. Gostaria de encerrar minha fala também agradecendo a você, meu amor, por ter escolhido viver ao meu lado para sempre. Sou grata por ter encontrado meu grande amor, um homem temente a Deus, alguém que me inspira na caminhada cristã. E isso é tão raro nos dias de hoje. Mas estamos aqui provando que sim, é possível encontrar alguém que escolhe todos os dias buscar a graça do Senhor para te respeitar, te perdoar, te proteger e te amar. O casamento não é uma instituição falida. Ele é uma bênção de Deus. Sei que não é fácil a vida a dois, mas também sei que Cristo nos capacitará. E fico tranquila em saber que Ele está governando o nosso matrimônio. Que nosso elo seja sempre cristocêntrico e que possamos glorificar o nome do Senhor como casal. Por fim, diante de todos, prometo a você, Carlos Eduardo, minha fidelidade, meu respeito e meu amor, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias das nossas vidas. Amazing grace.
Com esta aliança, eu me caso com você. Por este ato eu declaro, diante de Deus e dessas testemunhas, que a recebo como minha esposa e que serei fiel esposo. Com esta aliança, eu me caso com você e declaro diante de Deus e das testemunhas que eu recebo como meu marido e que lhe serei uma fiel esposa. Recebo essa aliança e declaro diante de Deus e das testemunhas que lhe serei fiel em todos os momentos, tristes ou alegres. Com essa aliança, selamos duplamente nossos votos e você partilhará comigo o símbolo do nosso casamento. Ó Deus bendito, louvado seja o teu nome para todo sempre. Mais uma vez, elevamos a nossa voz em oração a ti. Aqui estão os teus filhos que fizeram votos, empenharam a palavra, primeiramente ao Senhor e um ao outro. Nós concordamos com os votos que foram feitos aqui e pedimos, Pai, que o Senhor os ajude. Ajude Paloma no cumprimento do seu papel como esposa, a viver de maneira que o casamento, a depender dela, glorifique e exalte o teu nome. Ajuda o teu filho, o teu servo, Cacá, a cumprir com o seu papel de esposo, na liderança e na condução da sua casa, sendo sacerdote fiel ao Senhor primeiramente. Ó Deus, provendo não apenas o material, mas o espiritual para a sua casa e para a sua esposa. Que esta casa, que esta vida conjugal, este relacionamento que se inicie, venha exaltar e glorificar o teu nome para todo sempre. Nós os abençoamos neste dia. Nós pedimos que a mão do Senhor seja sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Carlos Eduardo e Paloma, visto que vocês já cumpriram com a obrigação perante as autoridades civis, lá também vocês fizeram um comprometimento, e nesta manhã, diante de Deus e das testemunhas aqui, e perante mim, como autoridade e ministro do Evangelho, autorizado pela igreja, mediante o que vocês prometeram ao outro, palavra empenhada, ao Senhor primeiramente, e de livre e espontânea vontade que vocês estão assumindo esse compromisso, autorizado pela igreja, eu os declaro casados, eu os declaro marido e mulher, casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles aos quais Deus uniu, que ninguém os separe. Deus abençoe vocês. E para selar esta aliança, e para demonstrar como a vida de vocês deve ser, de carinho, de afetividade, de amor, de paixão e de muito beijo, a rocha. Beija a sua esposa. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês, que nesta caminhada não esqueçam de que o segredo para um casamento verdadeiramente feliz é vivê-lo na dependência de Deus. Certamente surgirão as dificuldades, os problemas, as birras, né? Uma vez ou outra, mas certamente Deus estará presente, né? Para que vocês possam viver
não apenas como mais um casamento feliz, mas um casamento onde Deus é glorificado. Que a glória dele seja vista na vida de vocês. Deus os abençoe. Vocês vão começar uma trajetória. Mas antes disso eu tenho um documento para assinar. Espera aí, que não é assim não. Vocês falaram, mas também tem que assinar aqui. Entre as coisas mais lindas que eu conheci, só reconheci suas cores belas quando eu te vi. Entre as coisas bem-vindas que já recebi, eu reconheci minhas cores nelas, então eu me vi. Está em cima do céu no ar, hora dos dias, semanas, meses, anos, décadas e séculos, milênios que vão passar. Água marinha põe estrelas no mar, praias, baías. Nós queremos convidar a todos para ficarem de pé. E como o tema da mensagem foi a glória de Deus, e é desejo do coração dos noivos que esse momento seja um momento de adoração. Vai ser cantada uma canção de exaltação ao Senhor, e você que conhece pode acompanhá-la. Você que não conhece pode meditar na letra. Nós temos uma oportunidade muito boa, porque a gente pode olhar aqui para essa chapada, para essa visão belíssima, e agradecer a Deus, porque não merecemos, mas Ele tem escolhido nos abençoar. Então vamos adorá-lo através dessa canção. Convido todos vocês. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Nós exaltamos a Ti, ó Criador do Universo, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Deus verdadeiro, Salvador, Redentor. A Ti, ó Deus, nós elevamos a nossa voz em oração com gratidão em nosso coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor olhou para nós, se importou conosco,
Obrigado pelo teu Filho Jesus na cruz do Calvário, que através de Cristo Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados, podemos ter acesso a Ti, fomos acolhidos, ó Deus, como família do Senhor, como filhos do Senhor. Hoje nós podemos ter essa convicção de que nós somos filhos do Senhor através da nossa fé em Cristo Jesus. E nesse momento, quando nós celebramos o casamento dos teus filhos, nós reconhecemos que toda honra, toda glória e todo louvor devem ser dados a Ti. Nós oramos mais uma vez para que o Senhor conduza Carlos Eduardo e Paloma, que o Senhor conduza-os, ó Deus, num caminho por uma estrada em que verdadeiramente o Senhor se faça presente todos os dias, que eles estejam aprendendo a depender do Senhor a cada dia, que eles Te conheçam cada vez mais, porque somente assim, quando nós conhecemos ao Senhor, nós podemos saber quem somos, nós entendemos quem verdadeiramente nós somos a partir do entendimento de quem o Senhor é. E dessa forma nós podemos, ó Deus, cumprir com a nossa missão para a qual nós somos criados. Fomos criados para o louvor da Tua glória, fomos criados para exaltar o Teu nome. Que Cacá e Paloma exaltem ao Senhor, que eles glorifiquem o Teu nome individualmente, vivendo uma vida piedosa, se aproximando de Ti, vivendo uma vida verdadeiramente coerente com os Teus preceitos, que a honestidade, o respeito, o carinho, a proteção, o cuidado, o amor, a bondade, a graça e a misericórdia façam parte constantemente da vida dos Teus filhos. Nós os abençoamos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Casamento que glorifica a Deus, casamento que exalta a Deus. Existe uma estrada própria pela qual os cônjuges devem andar. Carlos Eduardo e Paloma, comecem essa trajetória devagar, dando os primeiros passos. É nesta caminhada, juntos, com Deus fazendo parte desta jornada. Cacá e Paloma, olhem para trás. Vocês deixam para trás uma vida diferente. Totalmente com a perspectiva em que cada um pensava em si, de como resolver as suas próprias situações. Olhem um para o outro. Olhem para o alto. Nessa jornada, vocês precisam de Deus. Agora olhem para frente e caminhem, porque o Senhor está com vocês, para fortalecê-los, para sustentá-los, para ajudá-los e fazer com que esse casamento exalte e glorifique o nome do Senhor. Saibam que sempre vocês podem contar com a presença do Senhor. Deus os abençoe poderosamente e que Ele seja glorificado em todo o tempo. Deus os abençoe. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much, as long as love has a right. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you lives in me. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true.